boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje estamos aqui para dar continuidade aos governos populistas, aqueles caras carismáticos da população. Mas antes de começarmos a falar sobre uma figura emblemática, Jânio Quadros, segue, comenta, compartilha e se inscreve no canal para dar aquele sininho de notificação para não perder nada do canal, ok? Show! Vamos lá, pessoal. Jânio Quadros, o cara que vai ficar só 7 meses no poder. Ele vai ficar em 1961 e vai renunciar em 5 de 8 de 1961, 7 meses de governo. Ele foi eleito com 48%. Porque ele foi eleito com um partido desconhecido até então. Porque os partidos anteriores, o PSD, o PTB, partidos tradicionais, como foi o partido de Getúlio Vargas, partido de JK, ele foi um partido diferenciado, PTN, Partido Trabalhador Nacional, ou Partido Trabalhista Nacional. E o que acontece? Ele vai ganhar com 48%. 48% hoje, sabemos que o presidente não pode ser eleito. Mas na época sim, hoje o presidente ele tem que ter, no mínimo, 50% mais um para ser eleito. Aqui não, aqui podia sim ter a maioria, então ele teve 48% do voto eleitorado democraticamente. E o que acontece? O lema que ele vai adotar com esse partido tão desconhecido, dos tradicionais, como foi citado o PT, PTB, PSD, ele vai ganhar esse partido PTN, e ele vai adotar o lema político dele, a vassoura. A vassoura. Estranho. Por que a vassoura? Porque a vassoura é um instrumento muito utilizado no ambiente domiciliar. E o que ele quer dizer com isso? Que a vassoura limpa a sujeira. Então ele quer dizer o quê? Que ele vai limpar a sujeira que os políticos anteriores a ele fez no Brasil. Então ele vai adotar a vassoura como símbolo da limpeza, para limpar o quê? A corrupção dentro do Brasil. Será que ele vai? Ele vai ser o primeiro presidente a criar um personalismo político. O que seria o personalismo político? O personalismo político é algo que é povo, chegado ao povo. O povo brasileiro, ele não vota no político pelas ideias, mas sim pela pessoa. Vocês já perceberam isso? Ele não vota pela ideia do político, e sim pela pessoa que é. Ah, é fulano, eu vou votar nele. O outro tem uma proposta muito boa, mas as pessoas têm esse personalismo, esse amor, essa paixão pela pessoa política. E aí, pessoal, ele vai ter hábitos populares. Aí vocês vão dizer, ah, mas eu não entendi qual desses hábitos populares. Ele vai fazer o quê? Usar ternos velhos amassados para andar em praça pública, como se fosse qualquer povo, para ganhar intimidade com o povão, para poder ser o quê? Eleito. Ternos amassados, jogar farinha nos ombros para dizer que é caspa, que é do povão, sanduíche de mortandela, comendo a metade, jogando a metade no bolso. E isso vai enganar o povo, vai dizer que o quê? Esse cara é nosso, esse cara é do povão, esse merece ganhar. Esse presidente é o cara que vai usar palavras estranhas, palavras rebuscadas. Não é à toa que um eleitor chega e pergunta: Jânio, por que você bebe? Ele era uma época, um cara que bebia bastante, é cachaça mesmo. Por que você bebe? Aí ele, qual é a seguinte afirmação que ele disse? As palavras estranhas que ele utiliza.
Bebo porque é líquido. Se fosse sólido, como ele ia? Então, pessoal, percebeu que ele falou palavras estranhas para ganhar um pouco como um cara inteligente. Outra coisa, é uma alternativa da velha política. Quando utiliza essas aspas, alternativa da velha política, estou envolvendo aqueles partidos políticos, PSD e PTB, ou seja, a figura de JK e Vargas. É uma alternativa que o povo tinha, viu? Já estou cansado dos mesmos. Vamos eleger um cara novo, um partido diferente, e vamos eleger ele, quem? Jânio Quadros. Só que aí, pessoal, nem tudo é flores no governo dele. Ele vai ter o quê? Uma austeridade econômica. O que seria austeridade econômica? Seria, pessoal, aqui, o corte de gastos do governo. Seria também uma suspensão do salário mínimo. Isso é um hábito popular? Suspender o aumento automaticamente do salário mínimo? Não é. Então ele está ganhando problema com o povo. Uma outra coisa é medidas histriônicas, medidas incabíveis para um presidente. Como? Medidas fúteis, como proibição de quê? Briga de galo, uso de biquíni, corrida de cavalo e o lança-perfume, uma droga entorpecente que a pessoa utilizava e que ficava parecendo uma cobra se rastejando pelo chão. Então, o povo chega e se pergunta: você está preocupado em crescer o país ou você está preocupado em medidas incabíveis, fúteis, inúteis, como briga de galo, uso de biquíni, corrida de cavalo? Pelo amor de Deus! E para completar, o cara governava de forma estranha, com bilhetinhos, com seus ministros. Quando ele ia fazer um pedido ou uma ordem, ele mandava um bilhetinho, ele não dizia o que era que queria, mandava um bilhete e dizia como se fosse mudo. Estranho. E para completar ainda, ele vai criar quem? Que é uma política externa. Política externa independente. O que seria essa política externa independente? Era que ele não tinha vínculo com os outros dois políticos passados. Quem? JK e Getúlio Vargas. E também uma neutralidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. E ele vai modificar esse cenário. Por quê? Porque ele vai se aproximar daquele contexto da Guerra Fria. Por quê? Com o país comunista, que é quem? A União das Repúblicas Socialistas Soviética. E para completar, pessoal, ele vai enviar seu vice-presidente para a China, ou seja, um país onde estava ocorrendo a polarização política, a Guerra Fria. E aí o que acontece? O vice dele não era da mesma chapa dele, pessoal. Por quê? Porque na época até então, os vice-presidentes também se candidatavam a ser vice-presidente. Quem ganhou foi um cara da oposição dele. E aí, pessoal, ele vai enviar o vice-presidente João Goulart, que ele não gostava de João Goulart, para poder botar a culpa da aproximação à União Soviética em cima de quem? De João Goulart, conhecido como Django, para ele se sair ileso. E aí o que acontece? Para completar e ele cavar a sua cova, ele vai condecorar com a medalha mais importante do Brasil, que é a Ordem Nacional do Brasil, pessoal. Condecora o que? Um comunista, Che Guevara. Consecutivamente condecorando Che Guevara com essa Ordem Nacional do Brasil, que é uma medalha muito importante, que é uma medalha onde você condecora pessoas externamente, do exterior. Ele vai cavar sua sepultura. Por quê? Porque ele vai encontrar uma forte oposição com um cara chamado Carlos Lacerda, presidente da UDN.
O cara que tanto almejava a presidência da República. E esse aqui, junto com outros partidos políticos, vão criticar Jânio Quadros dizendo que ele é comunista. Vamos derrubar. Mas antes que ele derrube, e outros partidos também derrubem, Jânio Quadros renuncia, achando que ia ser igual a Getúlio Vargas quando se matou. O pessoal antes dele pedia o voto, Jânio Quadros chorava, Getúlio Vargas quando se matou, pedia que ele também, caso renunciasse, voltasse para o poder, assim como que chorava a morte de Getúlio Vargas, perdemos um grande presidente. E o povo, você acha que pediu ele de volta para a presidência? Óbvio que não. Então quem ficou no poder, seu vice que volta imediatamente da onde? Da China. E aí vai ser o próximo assunto, que vai ser um emblema do presidente João Goulart. Ok? Mas é só.